Meus grandes amigos, mais um vídeo da nossa plataforma para que você possa estar então já quase 99% aprovado. Galera, hoje o professor Torres vai falar sobre a disciplina de Física. Fique atento que hoje é a aula 1, uma das aulas mais importantes na Física para você. A aula 1 vai falar de todos os conceitos da cinemática. E o primeiro movimento que na prova já está sendo cobrado, o movimento retilíneo uniforme. Galera, fique muito atento. Se for necessário, pause o vídeo, volte, ouça novamente o meu conceito. Volte a aula toda de novo e assista desde o princípio. Vamos lá. Então, nossa aula hoje, a nossa aula 1 é sobre movimento. Eu não posso começar aqui a falar de movimento retilíneo uniforme, se não antes trabalhar situações importantíssimas com vocês, que é toda a parte de conceito da cinemática. O que você tem que entender? Quando na aula 1 nós vamos falar de movimento retilíneo uniforme, essa aula nasce a partir de todos os conceitos que vão embasear para que você possa então ter o entendimento necessário. Se você já está mais avançado na física, parabéns! Mas vamos lembrar que a plataforma é para todos. Então temos que entender o seguinte: no movimento retilíneo uniforme, temos alguns conceitos que temos que trabalhar. Esses conceitos são importantes para que você entenda o que é movimento, o que é repouso, quando o movimento e o repouso acontecem. Então vamos lá, vamos ser bem objetivos. Nos conceitos, o primeiro conceito que trabalha-se no movimento é o conceito de movimento versus repouso. Muitas pessoas acabam errando esse conceito porque não fazem a ideia de como trabalhar com ele. Galera, eu posso perguntar a vocês aí e vocês me responderem: eu estou em repouso ou movimento? Eu fico assim, ó, e pergunto: eu estou em repouso ou movimento? Chega você e fala: pô, Torres, você está sacudindo que nem um saci, meu irmão, tu está em movimento. Eu digo: não sei. Não sei por quê. Para afirmar que um corpinho está em movimento ou não, eu tenho que compará-lo sempre a alguém, galera. Por quê? Porque para haver movimento, nós teremos que ter uma palavra chamada deslocamento ou ΔS, ou que o espaço entre alguém e o objeto esteja variando. Então falamos que existe movimento quando essa variação de espaço ela é diferente de zero. Portanto, quando que um corpo está em movimento? Quando ele é comparado a um referencial um ponto adotado por você para se comparar, e a distância entre esse referencial e esse objeto estejam variando. Se eu perguntar a você: o meu braço está em movimento? Vocês vão dizer: não sei, Torres. Você vai comparar quem? Então peraí, meu braço em relação ao meu corpo, ele está em movimento? Aí vocês vão dizer: sim, Torres. Por que sim? Porque se você adotou o braço como objeto em movimento e você adotou a sua perna como referencial, você tem que ficar atento. Ficar atento por quê? Porque na verdade você pode ver que quando eu comparei meu braço à minha perna, olha só, tá vendo? A distância aumentou. Agora, de novo, vamos lá. Meu braço está em movimento? Vocês vão dizer assim: não sei, Torres. Eu tenho que adotar algum ponto de comparação. Beleza. Meu braço em relação à camisa aqui, ó. Meu braço aqui em relação à camisa, ó. Eu estou me vendo até aqui no vídeo aqui, ó. Você pode ver que a distância não aumenta. Então ele está em repouso. Repouso é quando o deslocamento é igual a zero. Mas lembre que sempre temos que comparar tanto o objeto, temos que comparar o objeto
sempre há um referencial. E isso é muito importante, tá? Por que é muito importante? O referencial, a referência, o referencial é que vai dizer se o objeto está em movimento ou não, tá? Então vamos de novo. Imagine esse apagador. Imagine que eu coloque esse apagador aqui. E eu pergunto a vocês, esse apagador está em movimento? Vocês vão dizer, está. Não. Eu não posso afirmar se esse apagador está em movimento se eu não comparei ele a ninguém. Agora, se eu comparar esse apagador ao meu corpo aqui, olha só. Ó, olha só como está aumentando a distância, tá vendo aí? Ó? Eu estou me vendo aqui no vídeo. Ó, tá vendo? Então, ele está em movimento. E o apagador em relação ao quadro? Você pode ver, eu vou até tentar olhar aqui, ó. Você pode ver que a distância entre o apagador e o quadro não aumenta. Então, você pode ver que o movimento ele é relativo. Ele pode, tanto o objeto estar em repouso ou movimento, dependendo do referencial adotado. Então, lembre que referencial, vamos colocar aqui, é o ponto de comparação. Tá? Então, beleza. Se eu comparo alguém, esteja aumentando essa distância, o movimento. Legal. Vou desenhar aqui, então, uma linha. Uma linha, como se fosse uma montanha. Eu venho aqui e coloco o bonequinho aqui em cima. Tá, galera? Esse bonequinho está representando vocês. Aí eu vou e desenho uma setinha. Ok? Quando esse objetinho, esse bonequinho, sai daqui da posição 0 metros e vier parar aqui, vamos tentar desenhar esse bonequinho melhor, na posição 10 metros, eu pergunto a vocês, ele está em movimento? Sim. Desde o momento que eu comparei, vamos imaginar que eu tenha comparado aqui a uma árvore. Lembre que a árvore vai ser o meu referencial, beleza? A árvore será o referencial. O boneco será o quê? O meu objeto. Então quer dizer, eu pego esse bonequinho, comparo a árvore. Você pode ver, ele sai daqui e vem até aqui. Ele está em movimento ou está em repouso? Ele em referência ou ele em relação ao referencial, ele está em movimento. Beleza. Ele está em movimento. Entendido? Tranquilo? Só que eu vou introduzir um outro termo agora. Desde o momento que eu julguei que esse objeto está em movimento, eu quero que você entenda o seguinte. Ele sai dessa posição, sai para essa. Vem dessa para essa. Ele andou, não andou? Esse caminho que ele fez, nós chamamos na física de ΔS. Esse que é o ΔS que eu coloquei aqui. O ΔS significa o quanto ele andou. Nós chamamos isso de deslocamento. O deslocamento na física, e daqui a pouco eu vou falar uma coisa muito importante, porque você que vai fazer prova militar, você tem que entender que muitas vezes as questões são também teóricas, não só cálculo. E você tem que saber essa teoria muito bem. Então vamos continuar aqui. O que é deslocamento? Deslocamento na física é o que ele andou, tá? É a posição final menos a posição inicial. Lembrando que, o que é posição inicial? Posição inicial é da onde o objeto sai. Posição final é aonde ele chega. Lembrando que esse vídeo 1 é apenas os conceitos fundamentais da cinemática, para que você possa entender as próximas aulas, tá? Então vamos lá. Então lembre que esse SI, ele representa a minha posição, o quê? Posição inicial, tá? Esse SF, ele representa a minha posição final. Galera, não esqueça, sempre copie a matéria no caderno e dúvidas sempre estaremos nas nossas lives para vocês tirarem. Vou dividir o quadro aqui,
Vou dividir o quadro aqui e vou continuar com uma observação. Eu vou virar para cá agora. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou desenhar um exemplo para você entender aquilo que eu falei, que tem que tomar cuidado com conceitos. A prova da EAN também cai parte conceitual. Então vamos lá. Vamos imaginar que um bonequinho saiu daqui da posição A. O bonequinho saiu da posição A. Ele veio de A para B, beleza? Ele sai de A para B, que tem 6 metros de comprimento, esse caminho que ele fez. Galera, aqui ele vai e anda, vamos lá colocar quanto aqui? Vamos colocar 8 metros. Ele vem para C e anda mais 8 metros. Quer dizer, ele sai de A para B, vem de B para C e está aqui, ó, paradão aqui. O que eu quero que você entenda nesse conceito agora são duas coisas muito importantes, tá? A diferença, eu vou fazer igual aqui, ó. A diferença de caminho, eu sei que a minha letra é feia, mas presta atenção. Caminho percorrido versus deslocamento. Beleza? Outro conceito que eu estou comparando. Eu quero que você, cabeça de porco, fique bem atento a isso. Por quê? Galera, não se pode confundir. O rapazinho sai de A para B e de B para C. Vamos colocar aqui uma observação. O que seria na física caminho percorrido? Caminho percorrido na física é tudo aquilo que você andou durante a sua corridinha na praia. Vamos imaginar que você foi na praia dar uma corrida e você foi de um ponto a outro. Eu fui até o final da praia e voltei. Eu fui até o final da praia e voltei. Isso é meu caminho percorrido. Caminho percorrido é toda a distância que o objeto se deslocou. Vou melhorar esse Szinho aqui. Se deslocou. Então, presta atenção. O que é o caminho percorrido nesse exemplo que eu coloquei no quadro? É tudo que ele anda. Ele anda 6 metros, depois ele anda mais 8 metros. O meu caminho percorrido aqui seria então o quê? Seria os 6 metros mais os 8 metros, dando 14 metros. E aí que tem que ter o cuidado e o carinho. Porque física, cara, você tem que ficar muito atento para você acabar não cometendo erros, tá? E aí nós vamos aqui, ó, para o meu deslocamento. E você já viu o deslocamento, porque ele já foi colocado aqui o deslocamento. O deslocamento não é tudo que você anda. Não pode, cara, confundir uma coisa com a outra. Caminho percorrido é tudo que você vai se deslocar. Deslocamento, você já viu que é apenas a diferença da posição final menos a posição inicial. Olha aqui, ó. Isso aqui, eu vou até colocar aqui de laranja para vocês. Isso aqui foi da onde ele saiu. Isso aqui é a minha posição inicial. Isso aqui, eu vou colocar aqui assim, uma setinha. Isso é onde ele chegou. A minha posição final. Então, galera, fique atento na física, porque se eu pergunto deslocamento, conceitualmente, o que seria deslocamento? A diferença da posição final menos inicial ou a menor distância entre dois pontos. Eureka! Eureka! Então tu já sabe qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Isso aqui, galera, é que seria o meu ΔS. Você vai ter uma aula aí com o mestre Rodrigo, da área da matemática,
que ele vai falar assim, num triângulo retângulo como esse, né? Vamos colocar aqui o ângulo de 90 graus. Esse aqui é um triângulo retângulo que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Mas quem já é fera aí vai ver que esse cara aqui é um pitagórico. Dobro de 4, dobro de 3, então aqui seria o dobro de 5. Então aqui teria um deslocamento, bota aqui bonitinho aqui, né? Um deslocamento de 10 metros. Olha como são respostas diferentes. Não se preocupa sobre o triângulo pitagórico que o mestre Rodrigo vai colocar, tá? Então, galera, fique muito atento toda essa parte conceitual. Eu estou deixando o quadro bem assim ilustrativo para que você esteja me assistindo agora pela plataforma Hotmart, para que você possa ter toda a tranquilidade de entender o conteúdo, tá? Galera, e aí presta atenção, lembrando que eu estou apenas na parte de conceitos, ok? Conceitos. Vamos colocar mais um conceito para que a gente possa entender e poder entrar então em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que trabalhamos dois conceitos, na verdade 4 conceitos, né? Movimento, repouso, caminho percorrido e deslocamento. Muitas pessoas costumam perguntar o seguinte: e o que seria trajetória? Será que trajetória, pergunta a você, será que trajetória seria a mesma coisa que caminho percorrido e deslocamento? Não. Vamos imaginar que eu sou um jogador de futebol e eu tenho uma bola aqui no meu pé. Eu vou chutar a bola e essa bola ela vai... Pof! O que ela fez? Né? Ela subiu e caiu. Tá vendo o que minha mão está fazendo? Se você presta atenção na minha mão fez aqui, ó. A bola subiu e desceu, correto? Isso aqui, que é o desenho que se faz do objeto em deslocamento, que nós chamamos de trajetória. Tanto que na física é muito bacana isso. Isso que você vê que como que física é divertida, né? Quando nós falamos na parte conceitual, você tem que entender que, lembrando, galera, é só pausar o vídeo e tirar print do quadro, tá? Ou pausar o vídeo e copiar a matéria. Agora olha só. Isso que eu quero que você entenda. Estávamos falando da trajetória. Vamos dizer, continuando a parte de conceito, quando eu boto aqui, trajetória, tá? Trajetória é a representação do movimento. Essa trajetória na física, tá? Principalmente vocês que vão fazer, quem vai fazer SpaceX vai aprofundar ainda mais o conteúdo. Quem vai fazer EAN já é mais tranquilo. Essa trajetória, que é o caminho que o objeto faz, ela vai ser retilínea, tá? Chamamos de movimentos retilíneos, e a trajetória curvilínea. Lembrando que tem outras trajetórias, né? Uma trajetória que está sendo oblíqua. Galera, tem vários tipos de trajetória. O que me interessa aqui são as trajetórias retilíneas e curvilíneas, que daí então começa a nascer o nosso movimento retilíneo uniforme, tá? A trajetória, galera, vamos pegar aqui um exemplo de uma trajetória retilínea. Isso aqui, ó, é uma trajetória retilínea. Ele está representando o objeto que esteja se deslocando, tá bem? Então o que acontece? Vamos imaginar que eu venho aqui, puxe um pontinho e coloque novamente um bonequinho aqui, tá? Lembre que essa setinha mostra para onde a trajetória deve ir. Então aqui chamamos de trajetória, né? Trajetória é aquilo para onde você está indo, né? Então lembre o seguinte, a trajetória está indicando que ele deveria ir para frente. Isso aqui, no momento que eu boto ele aqui, logo no início, no meio, não me interessa, mas foi o primeiro bonequinho que eu desenhei. Se ele foi o primeiro bonequinho que eu desenhei, eu vou chamar isso aqui de posição inicial. E vou pegar aqui e vou puxar uma setinha para a direita, tá? Então você vai ver que esse bonequinho, ele está indo o quê? A favor da trajetória. Você vai ver que eu vou dar uma introduzida aqui no movimento daqui a pouco, e
depois eu volto aqui nesse desenho, tá? Fica bem ligado aqui. Eu venho aqui de novo, vou desenhar outra trajetória. Não vou escrever mais trajetória aqui, que você já sabe. Vou vir para cá. Quando eu voltar essa trajetória, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dizer que esse bonequinho saiu daqui. Aí você lembra, isso aqui é onde ele saiu, é o ponto de partida. É o que nós chamamos na física de quê? Você já sabe. Que chamamos na física de posição. Isso aí, gostei de ver. Posição inicial, beleza? Posição inicial. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a setinha para lá, né? O que o cara fez? O que aconteceu? Que esse cara aqui em cima, no primeiro exemplo, está numa trajetória retilínea e está vindo no mesmo sentido. Tá vendo aqui, ó? No mesmo sentido da trajetória. A trajetória é para a direita e ele vem também para a direita. Falamos que ele vem a favor da trajetória. Aqui, o que acontece? A trajetória é para a direita e ele vai para a esquerda. Então nós falamos que ele vai contra a trajetória, tá? Mais na frente, eu vou colocar um conceito muito importante aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês já responderam. Mas, como nós estamos caminhando bem devagar para um bom entendimento, vamos aqui aproveitar todos os conceitos aprendidos e vamos introduzir um pouquinho. Vamos introduzir o movimento uniforme. Vamos entender, já que estamos falando de trajetória retilínea, vamos entender o que então é na física. Vamos puxar aqui uma linhazinha. Vamos entender na física o que seria então um movimento. A minha letra não é muito bonita, né? Mas não interessa. O que interessa é você entender. Um movimento retilíneo uniforme. Muita gente me pergunta o seguinte: professor Torres, você que é da área de exatas, e os movimentos curvilíneos? Os movimentos curvilíneos, eles vão ser cobrados lá no Colégio Naval, eles são cobrados na EAR, na SpaceX, prova como aprendiz de marinheiro. Esse movimento curvilíneo não é cobrado. Agora entenda o seguinte, eu quero explicar a você conceitualmente o que é um movimento retilíneo uniforme. Você já sabe o que é movimento, você já sabe o que significa movimento, que fizemos toda a parte conceitual. Você também já sabe o que é retilíneo, parte conceitual. Vamos agora entender o que é um movimento retilíneo uniforme. Imagina que eu novamente vou desenhar uma trajetória. Eu não vou colocar assim, não, se você ficar confuso e falar, você colocou uma trajetória curvilínea? Não, vamos colocar então essa trajetória, tá? Eu vou vir aqui e vou dizer que o meu bonequinho, beleza? O meu bonequinho está aqui na posição 2 metros. Daqui a pouco ele vem para a posição 4 metros. É claro que você já me respondeu aí que é óbvio, né? Esse bonequinho está indo para onde? Vamos colocar aqui de roxo. Ele está indo para a direita. Você pode ver que, vamos imaginar que cada intervalo desse é de 1 segundo. Cada intervalo desse é de 1 segundo. Então nós vamos aprender o seguinte: qual é o conceito de movimento uniforme? Movimento uniforme é um corpo que esteja se deslocando, que ele percorra distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se você reparou, o intervalo de distância entre um e outro é de 2 metros. 2 metros. Então você vai reparar bem, cabeça de porco. Você que está me assistindo na plataforma, você vai entender que o que é o conceito de movimento retilíneo uniforme? Um objeto e conceito. Isso é muito importante. Conceito é um objeto que percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, eu vou colocar aqui, bem chamando a atenção para você, de laranja, para você entender a parte conceitual. Lembrando, galera, eu estou falando de conceito, beleza? Vamos lá, o conceito? Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? Um objeto. Que letra feia, hein, Torres? Pô, vai melhorar, cara.
um objeto que percorre distâncias iguais, isso é muito importante, distâncias iguais em intervalos de tempo constantes. Isso é legal, galera. Isso é muito bacana. Eu vou aproveitar aqui, ó. Tô animado. Física traz animação, né? O cara começa a entender, caramba, eu tô entendendo toda a parte conceitual. Então, beleza. Então, eu já entendi isso aí, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu vou pegar o mesmo exemplo. O bonequinho aqui. Eu sou muito bom em desenho. O bonequinho aqui. E o bonequinho aqui. Então, na verdade, nós vamos dizer que o que é o movimento retiniforme? Eu estou andando, indo para algum lugar, e você vai ver o seguinte, cara. Você vai ver que eu vou sempre manter a mesma velocidade. Esse cara está a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda as características do movimento uniforme. Que você entenda o que caracteriza o movimento uniforme. Como que eu vou saber pescar na prova aquela palavrinha que vai me indicar que aquele cara é uniforme? Então vamos lá. Quais são as características do movimento uniforme cabeça de porco? São elas, primeiro, é óbvio, velocidade constante. Então significa que durante toda a trajetória essa velocidade sempre permanecerá a mesma. Isso aí. Outro conceito, vamos lá. Por que essa velocidade é uniforme? Por que ela é uniforme? Galera, ela é uniforme com o seguinte fato. Não existe força resultante. Nós vamos falar que a força resultante, ela é igual a zero. O que é? Me empurraram, né? Algo me empurrou. Então, se alguma coisa me empurrou, eu saí capengando aqui, é uma força que resultou sobre mim. No movimento uniforme, se eu desenhar aqui um bonequinho para você, que bonequinho feio, Torres? Não interessa o bonequinho ser feio, galera. Ele tá andando, ó. Tá andando. Então vamos lá, galera. Eu vou ter aqui. Você vai aprender isso aqui na aula 3, aula de dinâmica. Eu tenho para frente uma força que nós chamamos de força motora F. Eu tenho para trás uma força, chamamos de força resistora FAT. Tá? Eu tenho uma força para o centro do planeta em relação à gravidade, chamada peso, e eu tenho uma outra força aqui, que é a força de ação e reação, chamada normal, né? Então, o que acontece no movimento uniforme, que as forças estão coexistindo, todas elas estão presentes, mas elas têm as mesmas intensidades. Então, você vai aprender na física que força oposta, lá na aula dinâmica, elas se anulam. É como se essa força F fosse anulada pelo FAT, essa força peso fosse anulada pela normal. Então, cuidado. As forças, sim, estão existindo. O que não tem é aquela brincadeira do empurrão que eu levei aqui. Não existe uma força resultante. Se não existe uma força resultante, não existe um fator chamado aceleração. Esse cara vai ficar o tempo todo com velocidade constante, tá? Ele nunca vai mudar. Então isso é muito importante você entender. E aí quando nós chegamos aqui na última partezinha, né, da parte conceitual, você tem que entender que existe uma classificação do movimento. Classificar, eu vou classificar o movimento. Lembra, naquele momento eu disse, ó, em algum momento, vou virar aqui, eu vou voltar aqui. Quando eu falo a você classificação, que eu estou aqui, ó, olha só, quando eu falo em classificar, beleza? Eu volto para cá.
nós classificamos o movimento de acordo com a trajetória dele. Lembra que esse cara aqui, ele estava a favor. Toda vez que nós falamos que um objeto está no mesmo sentido da trajetória ou a favor da trajetória, nós falamos que ele executa um movimento chamado de progressivo. Beleza? Progressivo. E na física, nós vamos fazer o seguinte: toda vez que for progressivo, nós vamos adotar o sinal positivo para a velocidade. Isso é muito importante, tá? Fica ligado. Agora, você pode ver que a trajetória, no segundo exemplo aqui de baixo, ela vem para a direita e o objeto está indo contra. Então falamos que está indo contra a trajetória. Galerinha, esse aqui é meu J, tá? Meu J é feinho, mas dá para entender. Contra a trajetória. Nesse momento que esse cara ele vai contra a trajetória, como se ele estivesse voltando de algum lugar, eu vou chamar de movimento regressivo. E vamos adotar o sinal contrário, tá? Vamos colocar o sinal negativo para a velocidade. Galera, fique muito atento com isso. Muito atento, tá? A aula 1 era apenas conceitual. Conceitos sobre movimento retilíneo uniforme. Na nossa próxima aula, na aula 2, fique ligado. Nós vamos falar apenas sobre as equações do movimento retilíneo uniforme. E você vai entender mais a fundo como é importante saber dessas fórmulas. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique ligado. Sempre revise e procure atividade ou esteja comigo nas transmissões. Um grande abraço.